A paz de Yahushua, irmãos. No vídeo de hoje falaremos sobre o que virá futuramente sobre o mundo. Estamos vivendo na geração do fim, a geração que apostatou dos ensinamentos de Yahushua e se entregaram às paixões mundanas. Então, como será o fim daqui para frente? Primeiramente, veremos mais e mais pessoas se esfriando e se tratando sem amor. As pessoas estão como na passagem de 2 Timóteo capítulo 3 versículos do 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Yahweh, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Nos dias atuais já tem líderes políticos correndo atrás deles fazer acordos de paz e segurança, então o mundo experimentará uma falsa paz. Todos vão achar que o dia a dia tá tudo normal, mas virá repentina destruição. Assim como diz em Daniel capítulo 9 versículo 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Quando o período de falsa paz acabar, haverá um livramento para os que buscaram ao Pai Yahweh por amor, seguindo os ensinamentos de Yahushua fielmente. Muitos que não quiseram ouvi-los ficarão para a ira, onde muitos corações orgulhosos vão se quebrar e aprender a praticar aquilo que tanto rejeitam nos dias de hoje. Antes de tudo, saiba que Yahweh vai sustentar os que ficarem. O Pai vai cuidar daqueles que estiverem na grande tribulação, pois o Pai sabe qual vai se converte e buscar verdadeiramente a Ele por amor e quais não vão. Por isso, se você ficar, não tenha medo em nenhum momento. Não precisa fazer como muitos desesperados estão fazendo, estocando alimento. Lembramos o que Yahushua ensinou no Sermão da Montanha, deixando claro que Yahweh sustenta aqueles que vivem para Ele. Dando continuidade, a partir do livramento começará a grande tribulação, onde o filho da perdição vai se intitular o único e verdadeiro Messias, e muitos em Israel vai aceitar a ele, pois alguns até hoje recusam aceitar que Yahushua é o Messias que seus antepassados rejeitaram da mesma forma. Então este homem se assentará no templo e vai proferir blasfêmias, se afirmando ser o próprio Pai, mas claramente enganará a muitos com esta mentira. Terá apoio de um líder religioso que hoje está cuidado de unir todas as religiões em uma só. As pessoas, enquanto estão muito ocupadas nos empregos e nas faculdades, se distraindo com coisas sem valor, são condicionadas a crer que sem dinheiro não existe vida, e com isso muitos vão aderir à marca da besta, pois será a única forma de ter dinheiro, acesso a medicamentos e a oportunidade de frequentar lugares restritos. Mas como essas pessoas vão sobreviver em um mundo assim se hoje não confiam nem buscam ao Pai? Será um choque para muitos. Os que desejarem ser salvos terão que correr atrás de viver o que hoje rejeitam. O que tanto falamos, mas tampam os ouvidos, só vai ter dinheiro quem colocar a marca. Muitos vão aprender que o que cura não é os medicamentos, mas sim a fé por meio do amor. Muitos vão aprender na dor que não é o dinheiro que traz alimento, mas sim Yahweh. Só que muitos vão ficar revoltados, pois vão querer que as coisas cheguem no próprio tempo sem esperar o tempo do Pai. Alguns vão se entregar a Yahweh e se deixar serem moldados, e outros vão blasfemar e se revoltar contra o Pai. O mundo estará um caos total. Haverá a queda das religiões, onde muitos religiosos vão ver que ficaram e se revoltar contra os líderes religiosos que prometeram tantos bens e bênçãos. O que ficaram procurando lugares de honra tocando louvores nos templos por cachê ficarão envergonhados, pois louvaram tanto com os lábios, mas estiveram com o coração distante do Pai, pois fazem clipes musicais para aparecer. Os louvores só retratam o próprio eu, são louvores cheios de emocionalismo. Haverá muitos que se diziam Yaudins e que conheceram os nomes sagrados verdadeiro, mas seguiram falsos mestres. Viverão como as religiões e não mudaram em nada, e por isso ficarão. Haverá também falsas testemunhas do Apocalipse querendo se passar pelas verdadeiras e enganarão a muitos, querendo levar pessoas para abrigos a quais dirão que foi o Pai que as guiou, mas não foi o Pai.
Muitos cairão nas lábias de falsos mestres e haverá muitas confusão por toda a terra orgulho, mas aquele que se entregar verdadeiramente a Iau deverá viver como Yahusha falou dos bem-aventurados, estes devem ser exemplo e agir com humildade, mansidão e amor. Por outro lado, peço aos irmãos que não caiam nessa história de abrigos subterrâneos, ouçam Lucas capítulo 21 versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Agora ouçam Apocalipse capítulo 6 do 15 ao 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Estas passagens já mostram de forma clara que não adianta ir para abrigos subterrâneos como fazem os ricos e poderosos desta terra, pois ninguém fugirá dos olhos do Pai Celestial. Os que realmente confiarem e amarem a Iau serão guiados por Ele e guardados por Ele. Iau é poderoso, se Ele quiser te deixar invisível aos olhos dos maus Ele deixará, se Ele quiser nem bala nem faca te toca não fiquem com medo, não vão se entregar para os luxos da marca da besta, pois muitos vão se vender ao filho da perdição com medo de perder o conforto, mas os que forem se vender a ele perderão definitivamente a salvação serão juntamente com o filho da perdição alvos da ira, onde as pragas pegarão nesses que se aliarem ao anti-Messias. O mundo vai odiar e perseguir aqueles que não se entregar à marca, os parentes vão denunciar e ridicularizar você, somente Iau para proteger os que ficarem, por isso busquem a Ele desde já por amor, não tenham medo do que tiverem que passar, seja qual for a dificuldade, passe com alegria. Continuando, as duas testemunhas verdadeiras serão enviadas do céu para pregar por 1260 dias e dirão exatamente o que avisamos hoje às pessoas por 1260 dias. Vocês podem ver com mais detalhes em Apocalipse 11. Mas dando continuidade, eles dirão ao povo de Israel que o Messias já veio e muitos lá o rejeitaram. Eles dirão que aqui nesta terra teve um povo que viveu para Iau por amor, porém muitos rejeitaram ouvi-los e os trataram mal. Eles farão sinais, mas muitos vão odiá-los e eles vão falar os verdadeiros nomes sagrados e o filho da perdição vai matar a eles também e vai colocar seus corpos em praça pública e com isso o mundo vai comemorar a morte destes homens, mas eles voltarão à vida e isso causará espanto em muitos e todos verão eles sendo guardados por Iau e com isso aumentará a fé e o amor em muitos corações, pois vão crer definitivamente no testemunho deles. E isso vai enfurecer ao filho da perdição, ele vai perseguir com grande ódio usando robôs, falsas naves, drones em florestas, mas Iau dará refúgio àqueles que se entregarem a ele por amor. O rio Eufrates está se secando e de lá sairá anjos que trarão destruição por toda a terra, a lua nos últimos dias ficará definitivamente vermelha e o sol escurecerá, assim como temos vistos esses sinais com mais frequência nos últimos anos para indicar para as pessoas o que está por vir. Muitos vão morrer por amor a Iau e a Yahusha vivendo o evangelho mesmo em tempos difíceis, mesmo em meio à angústia muitos serão sal e luz, os que morrerem por amor ao evangelho serão guardados. Ouçam a visão de João sobre o povo que estava vindo de uma grande tribulação. Apocalipse capítulo 7 do 13 ao 14. Nessa altura, um dos 24 anciãos perguntou-me: sabes quem são estes, com roupas brancas, e donde vêm? Não, respondi, peço-te que me digas, pois és tu quem deve sabê-lo. E ele disse-me: estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas roupas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, até o número dos que devem ser mortos na grande tribulação completar, eles ficarão aguardando. Enquanto isso, os que estiverem vivos vivendo o evangelho por amor e que ficarem firmes até o fim verão as potências do céu se abalarem em meio àquela escuridão, pois o sol vai estar escura e a única luz será a lua de sangue. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem vindo para buscar os que ficaram. Então, irmãos, um conselho: busquem a Iau para que vocês possam viver como Yahusha, não reclamem ao passar por momentos difíceis, fujam de ouvir esses falsos mestres que vêm com palavras doces e falsos conhecimentos, prefiram ouvir sobre obediência a Iau,
sobre como viver o Evangelho, pois isso vai edificar vocês e a maioria não fala isso não. Não busquem a Yahweh para ser arrebatados, pois se buscarem ao Pai para ser arrebatados vão estar buscando ao Pai por interesse, devemos ir até Ele por amor, para fazer a vontade dele, não pelo que Ele pode nos proporcionar mas sim pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por sua vida. Também aconselhamos aos irmãos que não fiquem com medo nem desesperados, ouçam. 1 João capítulo 4 versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que vocês precisam é ter amor por Yahweh sobre todas as coisas e amar ao próximo, estes são os maiores mandamentos. Confiem em Yahweh amando a Ele e nada acontecerá a não ser que seja permissão dele para cumprir aos planos do Pai. Assim que o Pai nos permitir, se for da vontade dele, faremos outro vídeo falando a partir do momento da volta de Yahusha até a eternidade. Só vivam em obediência ao Pai, sigam os passos de Yahusha fielmente como ele viveu e como ele ensinou aos seus discípulos, pois hoje somos chamados a ser seus discípulos, então aproveitem a chance que estão tendo. Não se conforme com o mundo, quem segue Yahusha é amoroso e cheio de azeite, é como a luz de uma lâmpada que não pode esconder, pois o Evangelho é para ser vivido em tempo integral, não para agradar as pessoas mas sim o Pai Celestial. Ele quer vocês por inteiro, não pela metade. Se forem se dividir com o mundo serão mornos, que Yahusha os guie sempre para que possam chegar de vestes brancas diante do grande trono branco. Fiquem na paz de Yahusha.